Você acredita que Deus pode usar uma menina pobre para transformar a vida de um homem bem-sucedido em São Paulo? Que pode pegar uma criança órfã, traumatizada e sem perspectivas e transformá-la na peça central de um milagre de amor? Meu nome é Caroline, e o que vou contar para você prova que às vezes o vazio que carregamos no coração, mesmo quando temos pessoas ao nosso redor, existe porque ainda não conhecemos o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Prepare-se, porque esta história vai tocar sua alma de uma forma que você jamais imaginou. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Deixe um like se você acredita que Deus pode usar as circunstâncias mais improváveis para criar algo belo. E comente se já sentiu que sua vida estava sendo preparada para algo maior do que você podia entender. Minha história começou no interior de Pernambuco, numa casinha de taipa onde o medo era o tempero de todas as refeições. Eu tinha apenas 5 anos quando aprendi que o som de passos pesados na varanda significava perigo, que vozes alteradas eram o prelúdio para objetos quebrados e lágrimas escondidas. Meu pai era um homem que transformava cachaça em raiva e raiva em violência, e minha mãe Maria era uma mulher que transformava lágrimas em orações silenciosas. A poeira vermelha do sertão grudava em tudo, nas nossas roupas simples, nos nossos sonhos pequenos, no gosto amargo da nossa realidade. Nossa casa tinha apenas 3 cômodos, uma sala que também era quarto, uma cozinha onde minha mãe fazia milagres com feijão e farinha, e um quartinho minúsculo onde eu me escondia quando papai chegava em casa com aquele cheiro azedo que eu aprendi a odiar. Vai brincar no quarto, minha filha, sussurrava a mamãe sempre que ouvia o portão rangendo de madrugada. Era nosso código secreto. Eu sabia que tinha que correr, me esconder debaixo da cama velha, tapar os ouvidos com as mãos pequenas e rezar para que a tempestade passasse logo. Às vezes ele quebrava pratos na cozinha, um som de vidro estilhaçado que ecoava pela casa como tiros. Outras vezes, era apenas o barulho surdo de socos na parede, acompanhado dos soluços abafados da minha mãe. Eu cresci achando que todas as famílias viviam assim, que o amor vinha sempre acompanhado de dor, que rezar era apenas uma forma de aguentar até o dia seguinte. Mamãe trabalhava lavando roupa para as famílias mais abastadas da cidade, carregando trouxas pesadas na cabeça sob o sol escaldante do Nordeste. Suas mãos ficavam ásperas de tanto esfregar tecido na pedra do tanque, mas ela nunca reclamava. Deus sabe o que faz, minha filha, dizia ela enquanto pendurava lençóis no varal improvisado no quintal. Um dia nossa vida vai mudar. Eu não entendia como ela podia falar de Deus com tanta certeza quando nossa realidade parecia abandonada por qualquer divindade. Mas havia algo na fé da minha mãe que me consolava nas noites mais escuras, quando o medo não me deixava dormir e eu ficava imaginando como seria viver numa casa onde as pessoas se amavam sem machucar. Foi numa manhã de junho, quando o céu estava carregado de nuvens que prometiam chuva, mas nunca cumpriam, que minha prima Conceição chegou em nossa casa com uma proposta que mudaria nossa vida para sempre. Ela havia conseguido trabalho como doméstica na casa de uma família rica em São Paulo e sabia de outra oportunidade para minha mãe. Maria, disse ela sentada na nossa sala pequena, bebendo o café fraco que mamãe havia coado com economia. Tem uma família boa em São Paulo precisando de uma pessoa de confiança. A patroa é gente fina, trata bem quem trabalha para ela. Seria uma chance de começar de novo. Minha mãe ouviu em silêncio, as mãos calejadas brincando nervosamente com a barra do vestido desbotado. Conceição falou sobre Dona Helena, uma senhora viúva que criava o filho sozinho e precisava de alguém para cuidar da casa com carinho e dedicação. E a Caroline? Perguntou mamãe, olhando para mim que fingia brincar com uma boneca de pano no canto da sala, mas escutava cada palavra com o coração acelerado. A menina vai junto, claro. Dona Helena é uma mulher de coração bom. Tenho certeza de que vai acolher vocês duas como família. Naquela noite, enquanto papai roncava na rede embriagado pela cachaça da tarde, mamãe me chamou para uma conversa que ficaria gravada para sempre na minha memória. Caroline, minha filha, disse ela, ajoelhada na minha frente, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas que não derramava. Vamos embora daqui. Vamos para um lugar onde você pode estudar, onde posso trabalhar em paz, onde não precisamos ter medo. E papai? Perguntei sem entender completamente o que estava acontecendo. Papai vai ficar. Às vezes, para sermos felizes, precisamos ter coragem de deixar para trás o que nos machuca, mesmo quando dói no coração. 3 dias depois, ainda de madrugada,
Enquanto papai dormia profundamente sua ressaca habitual, mamãe e eu saímos de casa carregando apenas uma mala de papelão e o sonho de recomeçar. Ela havia deixado um bilhete simples na mesa da cozinha. Fui buscar uma vida melhor para nossa filha. Não venha atrás de nós. A viagem de ônibus até São Paulo durou 2 dias inteiros, cruzando paisagens que iam mudando como páginas de um livro que eu estava aprendendo a ler. Saímos da Caatinga seca e chegamos às terras verdes e chuvosas do Sudeste. Mamãe segurava minha mão durante todo o trajeto, sussurrando orações de proteção e prometendo que nossa nova vida seria diferente. Deus está nos levando para onde Ele quer que estejamos, dizia ela, enquanto eu olhava pela janela embaçada do ônibus as cidades que passavam como flashes de possibilidades. Chegamos em São Paulo numa manhã cinzenta de julho, e o frio me bateu no rosto como um tapa gelado. Nunca havia sentido frio de verdade, e tremi tanto que mamãe teve que me cobrir com seu próprio casaco. A cidade era um monstro de concreto e pressa que me assustou profundamente. Carros buzinando, pessoas correndo, prédios altos que pareciam tentar tocar o céu. Conceição nos esperava na rodoviária com um sorriso caloroso que amenizou um pouco o terror que eu sentia diante daquela imensidão urbana. Pegamos outro ônibus, este menor e mais cheio, que nos levou até um bairro de casas bonitas com jardins bem cuidados. A casa de Dona Helena era um sonho comparado ao que eu conhecia. Amarela como os girassóis que mamãe plantava no quintal de casa, com janelas grandes que deixavam a luz do sol entrar à vontade. Tinha uma varanda com cadeiras de balanço, um jardim com rosas que perfumavam o ar e uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado. Quando tocamos a campainha, quem atendeu foi um rapaz alto, de óculos, vestindo um terno escuro impecável. Tinha o rosto sério, mas os olhos gentis, e quando olhou para mim, abaixou-se até ficar na minha altura. "E esta é a Caroline?" perguntou ele com uma voz grave, mas carinhosa. Era Carlos. Eu tinha 7 anos. Ele já era um homem feito cursando direito na universidade, mas naquele primeiro encontro algo aconteceu no meu coração de menina que eu só entenderia muitos anos depois. Não era amor. Eu era criança demais para isso. Mas era admiração. Era segurança. Era a sensação de estar olhando para alguém importante que talvez pudesse me proteger. Dona Helena apareceu logo atrás dele, e quando me viu, seu rosto inteiro se iluminou. Era uma senhora elegante, cabelos grisalhos sempre bem arrumados, mas com olhos que transbordavam carinho maternal. "Meu Deus, que criança linda!" exclamou ela, se ajoelhando como Carlos havia feito. "Venha cá, querida, não precisa ter medo de nada. Mamãe havia me advertido para ser educada, para não fazer barulho, para não dar trabalho. Mas Dona Helena me abraçou com uma ternura que derreteu todas as defesas que eu havia construído durante 7 anos de vida difícil. Esta é sua casa agora", sussurrou ela no meu ouvido, e pela primeira vez desde que saímos de Pernambuco, me senti segura. Durante os primeiros dias, fiquei tímida e retraída, observando aquele mundo novo de longe. A casa era muito diferente do que eu conhecia. Tinha banheiro dentro de casa, água quente, geladeira cheia de comida, televisão colorida. Mamãe trabalhava com uma dedicação que me orgulhava, sempre preocupada em mostrar que merecíamos estar ali. Carlos me intrigava profundamente. Ele estudava muito. Seus livros estavam sempre espalhados pela mesa da sala, e às vezes o via falando ao telefone usando palavras difíceis que eu não entendia. Usava ternos elegantes, tinha gestos educados e tratava a mamãe com um respeito que me emocionava. Chamava-a de Dona Maria e sempre agradecia por tudo com gentileza genuína. Comigo, ele era gentil, mas distante. Perguntava como havia sido meu dia na escola, se eu estava gostando de São Paulo, mas nossas conversas nunca passavam de cortesia educada. Era como se eu fosse um móvel novo na casa, presente, mas não exatamente parte do mundo dele. Mesmo assim, eu o observava sempre. Quando ele chegava da faculdade à tarde, eu corria para a janela da cozinha para vê-lo estacionar o carro. Quando ele estudava na sala, eu inventava desculpas para passar por ali, buscar um copo d'água, pegar um livro que Dona Helena havia me dado, qualquer motivo para estar perto dele por alguns segundos. Mamãe percebia minha fascinação e às vezes brincava comigo. "Caroline, o Carlos é um moço muito ocupado. Não fique importunando ele, viu?" Mas não era importunação. Era uma admiração silenciosa, um carinho de criança por alguém que representava tudo o que eu achava grandioso no mundo. Inteligência, elegância, gentileza, sucesso.
A escola em São Paulo foi um desafio que quase me quebrou. No primeiro dia de aula, quando abri a boca para responder a chamada, toda a classe desatou a rir do meu sotaque. Voltei para casa chorando e mamãe tentou me consolar. Eles vão se acostumar com você, minha filha. É só questão de tempo. Desenvolvi uma timidez que me acompanharia por anos, mesmo depois de anos que não tinha mais sotaque, e falava até mesmo gírias de paulistas. Tinha medo de falar em público, de levantar a mão para responder perguntas, de fazer amizades. Preferia o silêncio. Em casa, observava Carlos estudando e sonhava com o dia em que eu também seria inteligente como ele, em que saberia usar palavras bonitas, em que as pessoas me respeitariam como respeitavam ele. Era um sonho distante, mas me dava forças para aguentar os dias difíceis na escola. Dona Helena era meu porto seguro. Quando chegava da escola com os olhos vermelhos de tanto chorar escondido, ela me chamava para a cozinha e preparava um lanche especial. Pão com manteiga e açúcar, achocolatado quente, biscoitos caseiros que faziam a casa inteira cheirar a carinho. Caroline, dizia ela, acariciando meus cabelos enquanto eu comia em silêncio. Você é uma menina especial. Não deixe que ninguém diga o contrário. Carlos raramente estava presente nesses momentos de consolo, mas quando estava, apenas observava de longe com uma expressão que eu não sabia interpretar. Às vezes nossos olhares se cruzavam, e ele sorria ligeiramente. Um sorriso pequeno, mas que iluminava meu dia inteiro. Quando Carlos começou a namorar Juliana, senti uma dor estranha no peito que não soube identificar na época. Eu tinha apenas 9 anos, ele 23, mas vê-lo de mãos dadas com aquela moça bonita de cabelos loiros me causava um desconforto que não conseguia explicar. Juliana era educada comigo, mas havia uma distância fria em seus olhos quando me olhava. Era como se eu fosse uma estranha temporária na casa, não alguém que verdadeiramente pertencia ali. Cumprimentava-me com educação, mas nunca demonstrava o carinho genuíno que Dona Helena tinha por mim. Oi, Caroline, dizia ela quando chegava para jantar ou estudar com Carlos. Como foi a escola hoje? Mas perguntava apenas por educação. Nunca esperava uma resposta elaborada. Nunca demonstrava interesse real pela minha vida. Durante os 2 anos de namoro, observei Carlos se transformar. Ficou mais feliz, mais leve, sorria mais. Às vezes eu os encontrava conversando baixinho na sala, e eles paravam de falar quando eu aparecia, como se compartilhassem segredos, dos quais eu estava eternamente excluída. O casamento foi lindo, uma cerimônia em igreja grande, com Juliana usando um vestido princesa que parecia saído de conto de fadas. Mamãe e eu fomos convidadas, e Dona Helena fez questão de comprar roupas novas para nós duas. Sentei na terceira fileira da igreja, observando Carlos no altar com seu smoking impecável, esperando sua noiva caminhar até ele. Durante a festa, cumprimentei o casal e desejei felicidades com a educação que mamãe havia me ensinado. Carlos me abraçou rapidamente e disse: Obrigado, Caroline. Você é muito especial para a nossa família. Guardei essas palavras no coração como um tesouro. Quando Gabriel nasceu, 1 ano depois, todo o dinamismo da casa mudou. De repente havia um bebê chorando, fraldas para lavar, mamadeiras para preparar. Carlos e Juliana visitavam Dona Helena quase todo fim de semana, trazendo o neném para que a vovó pudesse mimá-lo. Na primeira vez que segurei Gabriel nos braços, meu mundo parou. Ele era tão pequeno, tão perfeito, com os olhos claros do pai e a expressão serena de quem acabara de chegar ao mundo. Quando olhei para aquele rostinho delicado, vi traços que me lembravam Carlos, e meu coração se encheu de uma ternura inexplicável. Ele gosta de você, observou Dona Helena, vendo como Gabriel se acalmava nos meus braços. Crianças sentem quando alguém tem coração bom. Passei horas segurando Gabriel, cantando cantigas de ninar que aprendi com mamãe, observando cada detalhe do seu rosto como se estivesse memorizando algo precioso. Era o filho de Carlos, e isso o tornava especial aos meus olhos. Durante esses anos, continuei crescendo na Casa Amarela, enfrentando as dificuldades da escola, mas sempre voltando para o ambiente seguro que Dona Helena e mamãe haviam criado. Aprendi a cozinhar pratos simples ajudando na cozinha. Desenvolvi o hábito de ler nas tardes silenciosas, e gradualmente minha timidez foi se transformando em uma personalidade reservada, mas observadora. Carlos se mudou para sua própria casa após o casamento, mas continuava visitando a mãe regularmente. Sempre que ele aparecia, meu dia ficava mais luminoso. Ainda o tratava com formalidade. Bom dia, seu Carlos.
mas por dentro sentia uma alegria que não conseguia explicar. Ele cresceu profissionalmente, tornou-se um advogado respeitado, e eu acompanhava seus sucessos com orgulho silencioso. Quando Dona Helena comentava sobre alguma vitória profissional dele, eu sorria discretamente, feliz como se fossem conquistas de um irmão mais velho. Anos se passaram numa rotina reconfortante. Eu estava crescendo, deixando de ser a menina assustada de 7 anos para me tornar uma adolescente tímida, mas determinada a estudar, a fazer algo de bom da minha vida. Mamãe sempre dizia que a educação era nossa porta de saída para um futuro melhor, e eu levava isso a sério. Mas a vida tem uma forma cruel de mudar quando menos esperamos. Foi numa quinta-feira de madrugada que nossa rotina pacífica foi destroçada para sempre. Dona Helena, que sempre acordava cedo para regar suas rosas, simplesmente não acordou. Mamãe a encontrou na cama, com o rosto sereno de quem havia partido em paz, sem sofrimento. O choque foi indescritível. Em poucas horas, nossa casa amarela se transformou num lugar de luto e despedida. Carlos chegou arrasado, com os olhos vermelhos de choro, e pela primeira vez o vi verdadeiramente vulnerável. Durante o velório, permaneci ao lado de mamãe, observando aquela mulher que havia sido uma segunda mãe para mim, sendo velada numa sala cheia de flores. Dona Helena havia me acolhido quando eu era apenas uma criança assustada e me dado um lar onde pude crescer com dignidade. Mas além da dor da perda, havia outro medo me consumindo. O que seria de nós agora? Mamãe e eu dependíamos completamente de Dona Helena. Sem ela, éramos novamente 2 mulheres sozinhas no mundo, sem casa, sem trabalho, sem perspectivas. Foi no final do velório que Carlos se aproximou de nós 2. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas havia uma determinação em sua voz quando falou: Dona Maria, Caroline, vocês sempre terão um lugar conosco. Se quiserem, podem continuar a trabalhar para nossa família. Se mudam para nossa casa, que é grande, e a senhora continua cuidando dos afazeres domésticos. O alívio que senti foi como oxigênio depois de estar sufocando. Mamãe chorou de gratidão, e eu, aos 15 anos, compreendi que Carlos não era apenas o filho da nossa patroa. Era alguém que genuinamente se importava conosco. Naquele momento, meu carinho de criança por ele evoluiu para algo mais profundo. Respeito, admiração e os primeiros sinais de um sentimento que eu ainda não sabia nomear. A vida continuou, agora sem Dona Helena, mas com a proteção de Carlos. Ele sempre perguntava se estávamos bem, se precisávamos de alguma coisa. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele falava comigo havia mudado. Não era mais a cortesia distante de antes, mas um interesse genuíno pela minha vida, pelos meus estudos, pelos meus planos. Como está a escola, Caroline? Perguntava ele, sentando-se à mesa da cozinha para tomar o café que eu havia aprendido a fazer do jeito que ele gostava. Está bem, seu Carlos. Estou terminando o ensino médio no ano que vem. E depois, já pensou no que quer fazer? Era a primeira vez que alguém me perguntava sobre meus sonhos para o futuro, e a resposta saiu mais rápida do que eu esperava. Quero fazer faculdade. Administração, talvez. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou meu dia. É uma ótima escolha. Você é uma menina inteligente, tem potencial para ir longe. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Carlos achava que eu era inteligente, que tinha potencial. Vindo dele, isso significava mais que qualquer nota boa na escola. Mas o destino tinha outros planos para todos nós, e as mudanças que estavam por vir testariam tudo o que eu pensava saber sobre amor, perda e fé. 1 ano depois da partida de Dona Helena, numa tarde de domingo que começou como qualquer outra, mamãe desmaiou na cozinha enquanto preparava o almoço. Encontrei-a caída no chão de cerâmica, inconsciente ao lado do fogão onde uma panela de feijão ainda fervia. O terror que senti naquele momento foi maior que qualquer medo da minha infância. Mamãe era tudo o que eu tinha no mundo, minha família, minha proteção, minha única certeza numa vida cheia de incertezas. Vê-la ali, inerte e pálida, foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Com uma presença de espírito que não sabia que possuía, desliguei o fogão, coloquei uma almofada sob a cabeça dela e liguei imediatamente para a ambulância. Depois liguei para Carlos, com a voz tremendo de desespero. Seu Carlos, venha rápido! Minha mãe desmaiou na cozinha! Ele chegou quase junto com a ambulância, e sua presença me deu a força que eu precisava para aguentar aquele momento terrível. No hospital, enquanto mamãe estava sendo atendida pelos médicos, Carlos ficou ao meu lado,
segurando minha mão quando as lágrimas não paravam de escorrer. Vai ficar tudo bem, Caroline, sussurrava ele. Sua mãe é uma mulher forte. Ela vai superar isso. O diagnóstico foi devastador. AVC isquêmico. Um coágulo havia bloqueado uma artéria cerebral, causando danos que só saberíamos a extensão com o tempo. Durante 5 dias intermináveis, praticamente morei no hospital. Dormia numa cadeira desconfortável ao lado da cama de mamãe. Me alimentava apenas dos sanduíches que Carlos trazia religiosamente todos os dias, e segurava a mão dela durante horas, sussurrando orações que havia aprendido na pequena igreja que às vezes frequentávamos. Mãe, dizia eu, conversando com ela como se pudesse me ouvir. Hoje teve prova de matemática. Acho que me saí bem. A senhora sempre disse que eu era boa com números, lembra? Quando a senhora melhorar, vou contar tudo direitinho. Carlos nos visitava diariamente, trazendo roupas limpas e palavras de encorajamento. Vê-lo chegar no hospital se tornou o momento mais esperado dos meus dias. Era como se ele trouxesse esperança junto com os sanduíches. Como ela está hoje? Perguntava ele, observando mamãe conectada aos aparelhos que monitorizavam sua vida. Igual ontem, mas eu tenho fé que ela vai acordar. Ele me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Era carinho, mas havia algo mais profundo, como se estivesse vendo em mim uma força que eu mesma desconhecia. Mamãe partiu numa manhã silenciosa de quinta-feira, enquanto eu segurava sua mão e rezava o Pai Nosso em voz baixa. O último suspiro foi quase imperceptível, como um sussurro, como se ela estivesse apenas adormecendo para um sonho eterno. Naquele momento, aos 17 anos, entendi o que significava estar completamente sozinha no mundo. Não tinha mais família, não tinha mais lar, não tinha mais nada além da roupa do corpo, e a dor infinita de ter perdido a única pessoa que me amava incondicionalmente. Não chorei imediatamente. Fiquei em silêncio por longos minutos, como se meu cérebro se recusasse a processar aquela realidade. Quando as lágrimas finalmente vieram, foi um choro que partiu minha alma. O lamento de quem sabe que a partir daquele momento terá que enfrentar a vida inteiramente sozinha. Foi então que Carlos fez algo que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Com os olhos também marejados pela perda de alguém que havia sido praticamente da família por 2 décadas, ele se ajoelhou ao lado da minha cadeira e falou palavras que ecoariam em meu coração pelos próximos anos. Caroline, você não está sozinha. Pode continuar morando conosco e assumir as responsabilidades que sua mãe tinha. Esta sempre será sua casa, sempre será sua família. O alívio que senti foi como o sol atravessando nuvens escuras após uma tempestade violenta. Não estava sozinha. Carlos, aquele homem que eu admirava desde criança, estava me oferecendo não apenas um teto, mas uma família, um lugar no mundo, uma segunda chance na vida. Mas o que eu não sabia era que aquela decisão generosa dele plantaria as sementes de um amor que cresceria em meu coração até se tornar a força mais poderosa da minha vida. Aos 17 anos, assumindo responsabilidades que pareciam grandes demais para meus ombros jovens, comecei uma nova fase da minha existência. Não era mais a menina tímida escondida atrás da proteção da mãe. Era uma jovem mulher que precisava provar que merecia a confiança que Carlos havia depositado em mim. E foi nessa jornada de autodescoberta, enfrentando medos e desafios, que comecei a perceber que meus sentimentos por Carlos estavam se transformando em algo muito mais profundo e complexo do que a admiração infantil que sempre senti. A história estava apenas começando, e os próximos capítulos trariam revelações sobre amor, fé e o plano perfeito que Deus havia preparado para 2 pessoas que, na superfície, pareciam vir de mundos completamente diferentes. Os meses seguintes à partida da minha mãe foram de adaptação e autodescoberta. Aos 17 anos, assumir as responsabilidades domésticas de uma casa inteira parecia um fardo pesado demais para meus ombros jovens, mas estava determinada a provar que merecia a confiança que Carlos e Juliana haviam depositado em mim. Acordava antes do sol nascer para preparar o café da manhã, exatamente como eles gostavam. Forte, sem açúcar, acompanhado de pães franceses ainda quentes que ia buscar na padaria da esquina. Mantinha cada cômodo da casa impecável, lavava e passava suas roupas com o mesmo cuidado que mamãe sempre teve, e ainda conseguia manter minhas notas altas na escola. Era como se quisesse provar o tempo todo que não era um fardo, mas uma contribuição valiosa para aquela família que havia me acolhido. Usava uniforme simples para trabalhar, calça preta e blusa branca, como mamãe havia me ensinado,
mas guardava minhas roupas pessoais para os fins de semana e para a escola. Carlos me tratava com uma gentileza que aquecia meu coração. Sempre perguntava se eu precisava de alguma coisa, se estava conseguindo equilibrar os estudos com as tarefas domésticas. Juliana também era educada comigo, mas mantinha aquela distância respeitosa que eu já conhecia desde o tempo de namoro. Gabriel, que agora tinha 7 anos, se tornou minha alegria diária. Tinha paciência infinita com suas brincadeiras intermináveis, o ajudava com as lições de casa quando ficava conosco nos fins de semana e inventava jogos que nos mantinham ocupados por horas. Quando o encontrava na sala montando quebra-cabeças gigantes ou construindo castelos com blocos de Lego, era um dos poucos momentos em que me sentia genuinamente relaxada e feliz. Caroline, você é como uma irmã mais velha que eu nunca tive, disse ele uma tarde, enquanto me ajudava a dobrar suas roupinhas. Gosto muito de você. Essas palavras simples de uma criança significavam mais para mim que qualquer elogio de adultos. Gabriel me via como família, e isso era tudo que eu sempre quis, pertencer verdadeiramente a algum lugar. Quando completei 18 anos, uma data que passou quase despercebida no turbilhão da rotina diária, fiz questão de comemorar de forma simples. Preparei um bolo de chocolate, a receita que Dona Helena havia me ensinado anos antes, e todos cantaram parabéns para mim na mesa da cozinha. Era meu primeiro aniversário sem mamãe, e embora tentasse disfarçar, senti uma tristeza profunda vendo a cadeira vazia onde ela sempre se sentava para me ver soprar as velhinhas. Carlos percebeu minha melancolia e discretamente colocou a mão no meu ombro num gesto de apoio silencioso que significou muito. Sua mãe estaria orgulhosa de ver a mulher que você se tornou, sussurrou ele, e tive que engolir as lágrimas para não chorar na frente de todos. Foi alguns meses depois do meu aniversário que nossa rotina aparentemente estável foi abalada por uma notícia que ninguém esperava. Carlos e Juliana iam se separar. A notícia chegou até mim através de conversas sussurradas que eu não devia ter ouvido, discussões tensas que aconteciam quando pensavam que eu estava na lavanderia ou nos fundos da casa. Juliana queria liberdade para aproveitar a vida, e Carlos, embora devastado, não conseguia convencê-la a tentar salvar o casamento. Durante as semanas que antecederam a separação oficial, a atmosfera da casa ficou pesada como o ar antes de tempestade. Gabriel sentia a tensão mesmo sendo criança, e eu me esforçava para manter sua rotina normal, para ser um ponto de estabilidade em meio ao caos emocional que se instalara. Quando finalmente se separaram, Juliana ficou com a casa no Morumbi, onde Gabriel teria sua rotina preservada, e Carlos precisou procurar uma nova moradia. Encontrou uma casa em Perdizes, menor que a anterior, mas aconchegante, com uma característica especial que mudaria completamente nossa dinâmica. Havia uma edícula nos fundos. Caroline, disse ele numa tarde, enquanto discutíamos os detalhes da mudança. Gostaria que você viesse comigo para a nova casa. Sei que já é maior de idade e pode escolher seu próprio caminho, mas gostaria muito que continuasse conosco. Meu coração disparou. A possibilidade de ficar longe de Carlos era impensável. Ele havia se tornado não apenas um protetor, mas era um elo que me ligava à minha mãe e à Dona Helena. Não hesitei nem por um segundo. Claro que vou com o senhor, respondi, tentando disfarçar a emoção na voz. Esta é minha família. E você poderia morar na edícula, continuou ele. Seria seu espaço próprio, seu cantinho especial, mas ainda perto o suficiente para cuidar da casa principal. A ideia de ter meu próprio espaço pela primeira vez na vida era emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Desde os 7 anos, havia dividido o quarto com mamãe ou dormido em quartinhos de empregada. Ter uma casa pequena só para mim parecia um luxo inimaginável. A edícula foi reformada especialmente para mim. Carlos insistiu que eu escolhesse as cores das paredes, e optei por um azul claro que me lembrava do céu azul em dias sem nuvens. Compramos móveis novos e simples, uma cama de solteiro com colcha florida, uma pequena mesa de estudos, um guarda-roupa branco, e até uma televisão pequena para que eu pudesse relaxar após os estudos. Era modesta, mas era minha. Pela primeira vez na vida, tinha um espaço que podia chamar de lar. A mudança para Perdizes trouxe uma nova dinâmica para nossa convivência. Morávamos no mesmo terreno, eu na edícula dos fundos, Carlos na casa principal, separados apenas por um pequeno jardim com jabuticabeiras que a antiga proprietária havia plantado. Era próximo o suficiente para eu cuidar da casa com facilidade, mas distante o suficiente para que ambos tivéssemos privacidade.
Foi nesse período que Carlos começou a tentar restabelecer sua vida amorosa. Saía com mulheres que conhecia através de amigos ou aplicativos de relacionamento. Mulheres interessantes, bem-sucedidas, bonitas, exatamente o tipo que qualquer homem solteiro de 34 anos deveria querer conhecer. Algumas vezes ele as trouxe para casa em encontros casuais. Jantares à luz de velas que eu ajudava a preparar com um pouco de contrariedade. Conversas sobre trabalho e viagens que eu ouvia de longe enquanto organizava a cozinha. Eram mulheres educadas que me cumprimentavam com cortesia quando Carlos me apresentava. "Caroline, esta é Sandra", dizia ele, e eu respondia com a educação que mamãe havia me ensinado, cumprimentando formalmente antes de desaparecer para minha edícula como uma sombra discreta. Mas havia algo errado comigo nesses dias. Ficava mais reservada que o normal. Respondia apenas com monossílabos quando Carlos perguntava sobre meu dia. Sentia um aperto estranho no peito quando via carros diferentes estacionados na entrada da casa. Era ciúme, embora eu não soubesse identificar esse sentimento na época. Aos 18 anos, tendo crescido numa família onde nunca presenciei relacionamentos saudáveis, não entendia o que estava acontecendo comigo. Só sabia que ver Carlos com outras mulheres me causava um sentimento estranho. Uma das namoradas dele, uma médica loira e elegante chamada Dr. Patrícia, me olhava com suspeita sempre que vinha para os jantares. Havia algo em seus olhos que me fazia sentir como uma intrusa na própria casa, como se ela percebesse algo que nem eu mesma havia compreendido ainda. "Ela mora aqui?" perguntou ela uma noite, quando me viu atravessando o jardim carregando roupas para estender no varal. "Caroline faz parte da família", respondeu Carlos com firmeza. "Cresceu conosco, e agora cuida da casa." Mas Dr. Patrícia continuou me observando com aquele olhar analítico que médicos têm quando estão avaliando sintomas, como se estivesse diagnosticando algo que eu preferia manter escondido. Durante esses meses de adaptação, sentia-me profundamente sozinha, pois ainda estava de luto pela perda recente da minha mãe, e agora tinha que lidar com sentimentos confusos por Carlos, que não conseguia explicar nem para mim mesma. Foi num domingo de manhã, quando voltava da padaria carregando pães frescos para o café da manhã, que algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria não apenas minha vida, mas minha eternidade. Caminhando pela rua silenciosa de Perdizes, com o sol dourado da manhã aquecendo meu rosto, ouvi sons que chamaram minha atenção. Música, vozes cantando em harmonia, palmas ritmadas que vinham de um pequeno templo que eu passava todos os dias, mas nunca havia prestado atenção. Parei na calçada e espiei pela porta entreaberta. Era uma igreja evangélica simples, com cerca de 50 pessoas cantando com uma alegria que me tocou profundamente. Não conhecia aquelas músicas, mas havia algo na atmosfera. Uma paz, uma luz, um sentimento de pertencimento, que me atraiu como um ímã. Nunca fui religiosa. Mamãe tinha fé, rezava o terço nas noites difíceis, mas nossa vida sempre foi tão corrida, tão cheia de sobrevivência básica, que religião era mais uma esperança distante que uma prática constante. Mas naquele domingo, olhando aquelas pessoas cantando como se conhecessem um segredo maravilhoso, senti algo que só posso descrever como um chamado. Era Jesus falando diretamente para meu coração, me dizendo que o tempo de conhecer Deus havia chegado. Quase esqueci do pão que carregava. Meus pés pareciam colados na calçada, meus olhos fixos naquela congregação que irradiava algo que eu não conseguia nomear, mas desesperadamente queria ter. Era como se estivessem respirando um ar diferente, como se conhecessem um amor que eu nunca havia experimentado. Finalmente me forcei a voltar para casa, mas durante todo o café da manhã não consegui tirar aquela imagem da cabeça. Carlos percebeu minha distração. "Está tudo bem, Caroline? Você parece pensativa." "Está tudo bem, seu Carlos." Menti, mas por dentro sentia que algo fundamental havia mudado durante aqueles poucos minutos na porta da igreja. Durante a semana inteira, não consegui parar de pensar no que havia visto. Toda vez que passava pela igreja, indo para a escola, voltando da farmácia, fazendo compras no mercadinho da esquina, diminuía o passo e espiava discretamente, tentando entender o que aquelas pessoas tinham que eu não tinha. No domingo seguinte, não resisti. Deixei o pão rapidamente na mesa da cozinha e praticamente corri de volta para a igreja, chegando quando o culto já havia começado. Fiquei parada na porta como uma criança tímida, sem coragem de entrar, mas incapaz de ir embora. Foi quando uma senhora de cabelos grisalhos, sorriso maternal e olhos bondosos se aproximou de mim. "Primeira vez aqui, querida?"
Perguntou ela com uma voz doce que me lembrou de Dona Helena. Assenti, incapaz de falar pela emoção que estava sentindo. Venha, sente comigo. Deus tem algo especial para você hoje. Dona Conceição, esse era o nome dela, me guiou para um banco no meio da igreja, me deu uma Bíblia emprestada e ficou ao meu lado durante todo o culto com a paciência de uma avó carinhosa. O pastor era um homem simples, de meia idade, com olhos gentis que pareciam enxergar direto na alma das pessoas. Quando ele começou a pregar, foi como se estivesse falando especificamente para mim, para minha dor, para meu vazio, para minha solidão. Há alguém aqui hoje, disse ele, sua voz ecoando suavemente pelo templo, que está se sentindo órfã no mundo. Perdeu pessoas queridas, se sente sozinha mesmo estando cercada de pessoas, carrega uma dor no peito que parece nunca passar. Meu coração começou a bater acelerado. Como ele podia saber? Como podia descrever exatamente o que eu estava sentindo? Mas eu tenho uma mensagem para você, continuou o pastor, abrindo sua Bíblia numa passagem específica. Deus quer ser seu pai. Jesus quer ser seu irmão mais velho, seu melhor amigo, seu consolador. Você não está sozinha, nunca esteve sozinha. E então ele leu as palavras que atravessaram meu coração como uma espada de luz. Salmo 68, versículo 5. Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus coloca os solitários em famílias. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem qualquer controle. Pai dos órfãos. Era exatamente isso que eu era. Uma órfã perdida no mundo, sem família verdadeira, sem lugar para chamar de lar de verdade. Mas Deus queria ser meu pai. Deus queria me colocar numa família. O pastor continuou citando versículos que pareciam escritos especificamente para minha situação. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que deu à luz? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Cada palavra penetrava em feridas que eu nem sabia que tinha. Durante 18 anos, havia me sentido esquecida pelo mundo, abandonada pelo destino, como se fosse um erro cósmico que ninguém sabia como corrigir. Mas Jesus estava me dizendo que eu não era esquecida, que ele havia pensado em mim antes mesmo de eu nascer. Quando o pastor fez o convite para aceitar Jesus como Salvador, minha mão se levantou sozinha. Não foi uma decisão racional. Foi como se meu coração respondesse a um chamado que vinha do mais profundo da minha alma. Glória a Deus! Exclamou Dona Conceição ao meu lado, segurando minha outra mão com lágrimas nos olhos. Jesus estava esperando por você, minha filha. Caminhei até a frente da igreja com as pernas trêmulas, mas com uma certeza crescente de que estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. O pastor colocou a mão no meu ombro e orou uma oração que mudou minha vida para sempre. Senhor Jesus, recebe esta filha que está entregando sua vida ao Senhor. Ela cresceu sem pai terreno, mas hoje encontra o Pai Celestial. Ela se sentiu órfã, mas hoje se torna filha do Rei dos Reis. Transforme seu coração, cure suas feridas e faça dela uma nova criatura. Naquele momento, senti algo que jamais havia experimentado. Era como se uma luz quente tivesse entrado no meu peito e se espalhado por todo o meu corpo, expulsando a escuridão que havia morado ali por 18 anos. O peso que carregava nos ombros, a solidão, o medo, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, simplesmente desapareceu. Chorei como nunca havia chorado antes. Chorei de alívio, de gratidão, de arrependimento por ter vivido tanto tempo longe de Deus. Chorei porque finalmente havia encontrado o que procurava sem saber que procurava. Um pai que nunca me abandonaria, um amor que nunca me faltaria, uma família que seria eterna. Bem-vinda à família de Deus, querida. Sussurrou Dona Conceição quando voltei para o banco, ainda tremendo de emoção. Família de Deus. Finalmente eu tinha uma família que ninguém poderia me tirar. Voltei para casa transformada. Era como se cada fibra do meu ser tivesse sido renovada durante aquele culto. Caminhei pelas ruas de Perdizes com um sorriso que não conseguia esconder, sentindo-me mais leve do que havia me sentido em toda a minha vida. Comprei minha primeira Bíblia na semana seguinte, uma versão rosa com versículos destacados em cores diferentes, que me ajudava a estudar com mais facilidade. Estabeleci o hábito de ler algumas passagens todas as noites antes de dormir, e descobri um mundo inteiro de promessas que Deus havia feito para pessoas exatamente como eu. Jeremias 29:11. Li numa dessas noites:
na minha edícula iluminada pela luz suave do abajur que Carlos havia comprado para mim. Porque eu sei que planos tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Deus tinha planos para mim. Planos bons, planos de esperança. Pela primeira vez na vida, senti que meu futuro não era apenas uma sequência aleatória de sobrevivência, mas algo que havia sido cuidadosamente planejado por alguém que me amava. Comecei a frequentar a igreja todas as semanas, domingos pela manhã, quartas-feiras para estudo bíblico, sábados para os cultos de jovens onde me sentia mais à vontade. Era como se tivesse descoberto uma segunda casa, um lugar onde finalmente me sentia verdadeiramente aceita. A transformação foi notável não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente. A timidez doentia que me acompanhava desde a infância começou a diminuir gradualmente. Ainda era reservada, mas não mais paralisada pelo medo de interação social. Encontrei uma identidade em ser filha de Deus que me dava confiança para enfrentar o mundo. Mas foi quando Carlos começou a mostrar sinais de depressão que minha fé foi verdadeiramente testada. Alguns meses após minha conversão, notei mudanças preocupantes no comportamento dele. Chegava do trabalho mais cansado que o normal, mal tocava na comida que eu preparava com tanto carinho, passava horas olhando para o nada com uma expressão vazia que me assustava. Seu Carlos? Perguntei uma noite quando o encontrei sentado no sofá da sala ainda de terno, olhando fixamente para a televisão desligada. Está se sentindo bem? Estou só cansado, Caroline. Trabalho demais. Mas eu percebia que não era apenas cansaço. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, uma melancolia que ia muito além do estresse profissional. Começou a chegar em casa mais cedo algumas vezes, algo que nunca havia feito, e se trancava no quarto por horas. Era como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre nossa casa, sugando toda a alegria do ambiente. Foi então que comecei a interceder por ele de forma intensa. Todas as noites, ajoelhava-me ao lado da minha cama na edícula e orava fervorosamente pela restauração emocional de Carlos. Jejuava às quartas-feiras, pedindo a Deus que tocasse no coração dele, que curasse qualquer ferida que estivesse causando aquela tristeza. Senhor, orava eu, o Senhor usou Carlos para me abençoar quando eu mais precisava. Agora use-me para abençoá-lo. Mostre-me como ajudá-lo. Durante essas orações, sentia claramente que a tristeza de Carlos não era apenas emocional, era espiritual. Era seu espírito clamando por conhecer Jesus, a verdade e a vida. Era o vazio que todo ser humano tem quando não conhece o amor de Deus. Comecei a convidá-lo para ir à igreja comigo, sempre com delicadeza e respeito. Seu Carlos, dizia eu enquanto servia o jantar, domingo vou participar de um culto muito especial na igreja. Gostaria que o senhor viesse comigo. Obrigado pelo convite, Caroline, mas não sou uma pessoa religiosa. Eu sei, senhor. Também não era. Mas às vezes Deus usa momentos difíceis da nossa vida para nos mostrar que precisamos dele. Ele sempre recusava educadamente, mas eu persistia com a paciência de quem planta sementes sabendo que a colheita pode demorar. Os meses seguintes trouxeram uma preocupação crescente que me consumia diariamente. A depressão que eu havia percebido no Carlos antes se aprofundou de forma alarmante, transformando o homem vibrante que eu conhecia numa sombra melancólica de si mesmo. Começou sutilmente. Chegava do trabalho mais cedo que o normal, algo impensável para alguém tão dedicado profissionalmente. Encontrava-o sentado no sofá da sala, ainda de terno, olhando para o nada com uma expressão vazia que partia meu coração. Mal tocava na comida que eu preparava com tanto carinho, apenas beliscava alguns pedaços antes de empurrar o prato para longe. Seu Carlos? Perguntava eu com crescente preocupação. Não está gostando da comida? Posso fazer outra coisa? Está deliciosa, Caroline. É que não estou com muita fome. Mas eu percebia que não era apenas falta de apetite. Havia algo mais profundo acontecendo. Uma tristeza que parecia sugar toda a sua energia vital, toda a sua vontade de viver. A situação se deteriorou rapidamente. Uma manhã de terça-feira, ele simplesmente não saiu para trabalhar. Encontrei-o ainda na cama às 10 horas, ainda vestindo o terno do dia anterior, olhando para o teto com aquela expressão perdida que me assustava profundamente. Seu Carlos está se sentindo mal? Quer que eu chame um médico? Só estou cansado, Caroline. Muito cansado. Mas não era cansaço físico. Era como se algo dentro dele tivesse se quebrado fundamentalmente,
como se o motor que o movia há 34 anos tivesse simplesmente parado de funcionar. Durante as semanas seguintes, praticamente me mudei para a casa principal. Atravessava o pequeno jardim várias vezes ao dia, sempre com o pretexto de alguma tarefa doméstica, mas na verdade verificando como ele estava. Preparava sopas nutritivas que ele mal tocava, organizava suas roupas que permaneciam no guarda-roupa porque ele não saía mais de casa, atendia o telefone quando clientes ligavam procurando-o. O Dr. Carlos não está se sentindo bem, mentia eu para protegê-lo. Posso anotar o recado? Era devastador ver alguém que eu admirava tanto. Um homem inteligente, bem-sucedido, respeitado, reduzido àquele estado de desespero silencioso. Havia perdido o interesse por tudo. Trabalho, comida, televisão, livros, conversas. Até mesmo Gabriel, quando vinha nos fins de semana, recebia apenas atenção mecânica do pai. Foi durante esse período sombrio que minha fé foi verdadeiramente testada. Todas as noites, ajoelhava-me ao lado da minha cama na edícula e intercedia fervorosamente por Carlos. Orava com uma intensidade que jamais havia experimentado, clamando a Deus que tocasse no coração dele, que libertasse sua mente daquela prisão de tristeza. Senhor, chorava eu durante essas orações, use-me para alcançá-lo. Mostre-me como ajudá-lo. Ele precisa do Senhor, e eu não sei mais o que fazer. Durante essas orações, recebia uma convicção clara do Espírito Santo. A depressão de Carlos não era apenas emocional, era espiritual. Era seu espírito clamando por conhecer Jesus, a verdade e a vida. Era o vazio que todo ser humano carrega quando não tem um relacionamento pessoal com Deus. Comecei a convidá-lo para ir à igreja comigo com mais frequência, sempre com delicadeza, mas também com persistência inspirada pela fé. Seu Carlos, disse eu numa tarde, organizando delicadamente os remédios para a ansiedade que o médico havia prescrito. Já pensou que talvez essa tristeza toda seja um sinal? Ele me olhou com olhos vidrados pela medicação, como se estivesse tentando processar minhas palavras através de uma névoa mental. Um sinal de quê? De que Deus está tentando falar com o Senhor. Às vezes, quando estamos no fundo do poço, é porque precisamos olhar para cima. É quando paramos de confiar apenas em nós mesmos que descobrimos que existe alguém maior cuidando de nós. Vi um lampejo de interesse em seus olhos, o primeiro sinal de vida que percebia há semanas. Gostaria que o Senhor viesse comigo ao culto domingo que vem, continuei, sentindo coragem crescendo em meu coração. Caroline, eu agradeço a preocupação, mas não sou uma pessoa religiosa. Nunca fui. Eu sei, Senhor, mas talvez seja exatamente por isso que precise ir. Às vezes a resposta está onde menos esperamos encontrar. O Senhor não tem nada a perder, não é? Ele rejeitou meu convite várias vezes, sempre educadamente, mas eu não desistia. A cada dia, com a delicadeza de quem cuida de uma ferida aberta, voltava ao assunto com uma abordagem diferente. Na igreja tem pessoas que passaram por situações parecidas com a sua, insistia eu. Pessoas que perderam familiares, que se divorciaram, que tiveram depressão. Não precisa acreditar em nada, só escutar. Durante esse período, cuidava dele com uma dedicação que ia muito além de minhas obrigações profissionais. Preparava sua comida favorita mesmo quando ele não comia. Deixava pequenos bilhetes de encorajamento na mesinha de cabeceira. O Senhor é mais forte do que imagina. Ou, amanhã pode ser um dia melhor. Às vezes me sentava na sala lendo minha Bíblia, apenas para que ele não se sentisse completamente sozinho. Foi numa sexta-feira à noite, durante uma crise particularmente intensa onde ele chorou sem parar por 2 horas, um choro desesperado de quem não vê mais saída, que finalmente consegui tocá-lo. Havia preparado um chá de camomila e estava sentada na poltrona ao lado da cama dele, aguardando pacientemente que a crise passasse. Quando finalmente parou de chorar, exausto como se tivesse corrido uma maratona, disse suavemente: Seu Carlos, o que o senhor tem a perder indo comigo domingo? 1h30. Se não gostar, saímos e nunca mais falo sobre isso. Ele me olhou com olhos vermelhos e inchados, como se estivesse vendo em mim algo que não havia notado antes. Uma força, uma esperança que ele não conseguia entender. Está bem, Caroline. Domingo eu vou com você. O alívio que senti foi como oxigênio depois de estar sufocando. Sorri, um dos sorrisos mais genuínos da minha vida, e disse com uma convicção que me surpreendeu. O senhor não vai se arrepender. Tenho certeza de que Deus tem algo especial preparado. O domingo chegou cinzento e chuvoso, mas para mim era o dia mais luminoso em meses. Carlos vestiu um terno azul marinho, o mesmo que usava nos dias importantes.
E caminhamos juntos pelas ruas molhadas de perdizes até a pequena igreja onde minha vida havia sido transformada. Durante o trajeto, percebi que ele estava nervoso. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele verificava o relógio constantemente como se estivesse se arrependendo da decisão. Apenas respire, seu Carlos, disse eu, tocando gentilmente seu braço. Ninguém vai julgá-lo. Ali dentro, todos somos apenas pessoas buscando esperança. Guiei-o até um banco no meio da igreja, nem muito na frente nem no fundo. O lugar perfeito para quem quer observar sem se sentir exposto. Sentamos em silêncio, e observei seu rosto enquanto ele olhava ao redor, vendo as famílias simples, pessoas de diferentes idades cantando com uma alegria que contrastava com o peso que ele carregava. Quando o culto começou com os cânticos, Carlos permaneceu sentado enquanto todos se levantaram. Não o forcei a participar. Apenas cantei ao seu lado, deixando que a atmosfera de adoração falasse por si mesma. Mas foi quando o pastor Miguel subiu ao púlpito que senti a presença de Deus de forma extraordinária. Era como se o próprio Jesus tivesse entrado naquela igreja para falar especificamente com Carlos. Hoje, disse o pastor, abrindo sua Bíblia, quero falar com aqueles que estão aqui pela primeira vez, especialmente aqueles que vieram carregando um peso que parece impossível de suportar. Vi Carlos endurecer ao meu lado. Era impossível ser coincidência. O pastor estava descrevendo exatamente sua condição. Há momentos na vida em que nos sentimos como Jó no meio de suas tribulações. Perdemos pessoas queridas, nossos relacionamentos se desfazem, nossa saúde mental vacila e começamos a questionar se Deus realmente se importa conosco. Cada palavra era uma flecha certeira. Olhei discretamente para Carlos e vi que ele estava completamente absorto, como se o pastor estivesse conversando apenas com ele. Mas eu tenho uma mensagem para você que está aí, achando que Deus o esqueceu, achando que sua vida não tem mais conserto, achando que não há esperança. Foi então que algo sobrenatural começou a acontecer. Pude sentir a presença do Espírito Santo movendo-se sobre Carlos como uma brisa suave mas poderosa. O pastor abriu sua Bíblia numa passagem específica e disse: Vamos ler juntos Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. E então, com toda a congregação acompanhando, ele leu as palavras que mudariam a vida de Carlos para sempre. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem os acontecimentos antigos. Vejam, farei uma coisa nova. Ela está surgindo agora. Vocês não a percebem? Abrirei um caminho no deserto e rios no lugar seco. Vi lágrimas começarem a escorrer pelo rosto de Carlos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de reconhecimento, como se ele estivesse ouvindo exatamente as palavras que precisava escutar. O pastor continuou sua pregação como se fosse inspirado diretamente por Deus. Há alguém aqui hoje que está se sentindo como se estivesse num deserto. Perdeu pessoas queridas, relacionamentos se desfizeram, e agora sente que está caminhando sozinho numa terra seca, sem esperança. Carlos começou a chorar mais intensamente. Era um choro que vinha de um lugar muito profundo, como se todas as dores acumuladas estivessem sendo expulsas de seu coração. Mas Deus quer que você saiba que Ele não esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está preparando rios no seu deserto. Está preparando um novo capítulo na sua história que será mais glorioso que tudo que você perdeu. Discretamente, ofereci um lenço para Carlos, tocando gentilmente seu braço numa demonstração silenciosa de apoio. Ele estava completamente quebrantado, mas era um quebrantamento que eu reconhecia como obra do Espírito Santo. O pastor então citou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio para os que estão bem, continuou o pastor. Veio para os quebrantados, para os que reconhecem que precisam de salvação. Se você está aqui hoje sentindo que sua vida virou um caos, saiba que Jesus veio exatamente para você. Foi então que o pastor fez o convite que mudaria nossas vidas para sempre. Se há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, que quer aceitar Ele como seu Senhor e Salvador pessoal, eu convido para levantar a mão agora. Meu coração disparou. Orei silenciosamente. Senhor, toque no coração dele. Mostre a ele que o Senhor é a resposta. Por alguns segundos que pareceram eternos, Carlos lutou visivelmente consigo mesmo. Podia ver a batalha acontecendo em seu coração. De um lado, seu orgulho intelectual e sua autossuficiência. Do outro, uma fome espiritual que não conseguia mais ignorar.
E então, num gesto que me encheu de alegria indescritível, Carlos levantou a mão. Ofeguei baixinho de emoção. Outras pessoas também levantaram as mãos, mas naquele momento eu só conseguia ver Carlos rendendo sua vida a Jesus. Glória a Deus! Exclamou o pastor. Aqueles que levantaram as mãos, vou pedir para virem aqui na frente para fazermos uma oração juntos. Vi Carlos hesitar. Levantar a mão já havia sido difícil, mas ir até a frente era um passo que exigia ainda mais coragem. Toquei seu ombro suavemente e sussurrei. Vá, seu Carlos. Jesus está esperando. Ele se levantou com as pernas trêmulas e caminhou até a frente da igreja. Cada passo era uma declaração de rendição, de humildade, de reconhecimento de que precisava de Deus. Quando o pastor colocou a mão no ombro de Carlos e orou sobre ele, pude ver a transformação acontecendo em tempo real. Era como se uma luz tivesse entrado em seu corpo, expulsando toda a escuridão que havia tomado conta de sua vida. Senhor Jesus, orou o pastor, recebe este filho que está entregando sua vida ao Senhor. Lava-o com teu sangue, transforma seu coração e faz dele uma nova criatura. Quando Carlos voltou para o banco, estava radiante. Os olhos que antes eram vidrados pela depressão, agora brilhavam com uma luz que eu não via há meses. Era como se ele tivesse ressuscitado dos mortos. Caroline, sussurrou ele segurando minha mão. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me trazer até Jesus. Foi Deus quem usou seu Carlos. Respondi com lágrimas de alegria. Eu só obedeci ao que ele colocou no meu coração. A partir daquele domingo, a transformação em Carlos foi radical e imediata. No dia seguinte, acordou às 6 da manhã. Não por ansiedade, mas por uma energia renovada que não sentia há meses. Tomou banho cantarolando, vestiu seu terno com ânimo e desceu para o café da manhã com um sorriso que iluminou meu dia. Bom dia, Caroline, disse ele, e havia uma alegria genuína em sua voz que não ouvia há muito tempo. Como você está? Estou bem, seu Carlos. Mas o importante é como o senhor está. Estou mais que bem. Estou novo. E era verdade. Não era apenas uma mudança emocional temporária. Era uma transformação espiritual profunda que afetava cada aspecto de sua personalidade. Começamos a frequentar os cultos juntos regularmente. Não apenas aos domingos, mas também às quartas-feiras para estudos bíblicos e aos sábados para os cultos de jovens. Compramos Bíblias novas. A dele era uma versão de estudo com comentários detalhados, porque sua mente analítica queria entender profundamente cada passagem. Estabelecemos um ritual sagrado, 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados. Nos reuníamos na sala da casa principal para estudar a palavra de Deus juntos. Eram momentos preciosos onde mergulhávamos nas Escrituras, como exploradores descobrindo tesouros escondidos. Durante esses estudos, nossa relação se aprofundou de forma natural. Não éramos mais patrão e empregada estudando juntos. Éramos irmãos em Cristo crescendo na fé, confidentes espirituais que compartilhavam uma jornada transformadora. Caroline, disse ele numa dessas noites de estudo. Quando Jesus falou sobre deixar os mortos enterrarem seus mortos, entendo agora que ele estava falando sobre não ficarmos presos ao passado, como eu estava antes de conhecê-lo. Exatamente. Carlos havia passado meses enterrando-se junto com suas perdas. Jesus o havia ressuscitado para uma vida nova. Durante esse período, nossa convivência se intensificou de forma natural. Jantávamos juntos mais frequentemente, não apenas porque eu preparava a comida, mas porque ele parecia apreciar genuinamente minha companhia. Pedíamos pizza ou lanches nas noites de sexta-feira e assistíamos a programas de televisão, conversando sobre assuntos diversos com uma facilidade que me surpreendia. Foi durante essas conversas mais próximas que comecei a me abrir sobre meu passado doloroso de uma forma que nunca havia feito antes. Seu Carlos, disse eu numa dessas noites, enquanto dividíamos uma pizza marguerita e assistíamos a um filme. Posso contar algo sobre minha infância que nunca contei para ninguém? Ele me olhou com atenção total, como se percebesse que eu estava prestes a compartilhar algo importante. Contei detalhes que me arrepiavam sobre a violência que mamãe e eu sofremos no Nordeste. Noites de terror onde nos escondíamos quando papai chegava alterado. O código secreto que mamãe sussurrava para eu me esconder. O som de pratos sendo quebrados na cozinha que me perseguia até hoje. Às vezes ele quebrava coisas quando estava bravo, disse eu, olhando para minhas próprias mãos enquanto falava. Aprendi a reconhecer o som dos passos dele, a diferença entre quando chegava normal
e quando chegava perigoso. Carlos me ouvia em silêncio respeitoso e vi compaixão genuína em seus olhos. Falei sobre o bullying que sofri na escola quando chegamos a São Paulo, sobre como as crianças caçoavam do meu sotaque de forma cruel, sobre os anos de solidão durante os quais comi sozinha no recreio e estudei sozinha na biblioteca. Passei muito tempo achando que não merecia ser amada, confessei. Até encontrar Jesus e descobrir que Deus me ama exatamente como sou. Sinto muito que tenha passado por tudo isso, disse Carlos com voz embargada. Você é uma pessoa especial, Caroline. Qualquer um pode ver isso. Foi nesse período que Carlos tomou uma decisão que mudaria profundamente minha autoestima e nossa relação. Ele havia notado como eu raramente sorria abertamente, sempre cobrindo a boca com a mão quando sorria. Caroline, disse ele numa tarde, com aquela delicadeza que sempre demonstrava. Posso perguntar por que você sempre esconde seu sorriso? Corei profundamente. Era algo que me envergonhava desde criança. Meus dentes estão muito feios, seu Carlos. Alguns são tortos, e um está faltando desde que caí quando era pequena. Tenho vergonha do meu sorriso. Naquele momento, ele tomou uma decisão que me deixou completamente emocionada. Vou pagar um tratamento dentário completo para você. Ortodontia, implante, clareamento, tudo o que for necessário para que você possa sorrir sem inibições. Por que está fazendo isso por mim? Perguntei com os olhos marejados. Porque Jesus me ensinou a amar as pessoas como Ele ama. E Ele quer que você se veja como Ele te vê. Linda, valiosa, digna de cuidado. Também sugeriu que eu fizesse terapia com uma psicóloga cristã para curar as feridas da infância. Caroline, você precisa ressignificar esses traumas, disse ele. Deus quer que você seja livre do passado. O tratamento durou 6 meses. Carlos me acompanhou a cada consulta, esperando na sala enquanto eu passava pelos procedimentos. Sentia minha autoestima crescer gradualmente a cada ajuste no aparelho, a cada melhoria no sorriso, a cada sessão de terapia onde processava as dores antigas. Quando finalmente removeram o aparelho ortodôntico e colocaram o implante final, sorri abertamente pela primeira vez desde que me conhecia. Era um sorriso radiante, genuíno, que transformava completamente meu rosto. Carlos nunca me parabenizou pelo meu aniversário, mas naquele ano foi diferente. Ele perguntou a data que eu completaria 21 anos e disse que ia anotar para não esquecer, e no dia no meu aniversário, além de me dar o dia de folga, Carlos organizou uma surpresa que marcaria para sempre minha vida. Com os dentes já corrigidos e meu sorriso radiante, ele decidiu me dar um presente que me faria sentir como uma verdadeira princesa. Caroline, disse ele na manhã do meu aniversário, hoje você vai descobrir como é linda. Disse que faria uma surpresa para mim. Pediu para eu vestir minha melhor roupa, que íamos dar uma volta. Não entendi muito bem no começo, mas depois começou a fazer sentido. Primeiro, me levou até um lugar. Quando chegamos, era um salão de cabeleireiros. Disse que era para fazer hidratação e progressiva no cabelo. Meus cabelos castanhos, sempre presos em rabos de cavalo simples, foram transformados em lisos e brilhantes que emolduravam meu rosto de forma perfeita. Depois, disse que a surpresa ainda não havia acabado e que hoje eu seria uma princesa. Fomos a um salão de maquiagem, onde uma profissional fez uma maquiagem que realçava minha beleza natural sem exageros. Me olhava no espelho como se estivesse vendo uma estranha, uma versão melhorada de mim mesma que eu não sabia que existia. Essa sou eu mesma? Sussurrei, tocando delicadamente o próprio rosto. Essa sempre foi você, Caroline. Só estamos mostrando ao mundo o que eu já enxergava. Quando eu achava que havia acabado a surpresa, Carlos me levou a outro lugar. Era um local com muitas câmeras e diversos tripés com luzes. Era a primeira vez que estava em um estúdio fotográfico. O fotógrafo ficou impressionado com minha beleza natural. Durante 2 horas, caprichou nas imagens, capturando a autoconfiança que eu estava descobrindo. Inicialmente tensa, fui relaxando conforme percebia como estava bonita nas fotos. Era como viver um conto de fadas. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente bela, desejada, especial. As fotos capturaram não apenas minha aparência física, mas a transformação interior que vinha acontecendo, de menina órfã e insegura para mulher confiante e radiante. No final da sessão, pedi algo que me pegou desprevenida. Você poderia tirar uma foto de nós 2 juntos? Era um pedido carregado de significado que ambos sentíamos, mas não conseguíamos verbalizar ainda. Posamos juntos, ele de terno escuro,
eu com o vestido elegante que havíamos comprado. E o fotógrafo capturou um momento que definiria o que estávamos nos tornando. Quando as fotos ficaram prontas, emoldurei nossa foto juntos e a coloquei em meu quarto na edícula. Também a usei como papel de parede do celular. Havia amor naquele gesto, não de uma funcionária agradecida, mas de um sentimento que eu já não conseguia mais esconder. Mas foi quando Carlos precisou viajar a trabalho para um congresso no Rio de Janeiro que descobri algo sobre meus sentimentos que mudaria tudo. Era uma viagem de 4 dias, quinta a domingo, e pela primeira vez desde que nos mudamos para Perdizes, fiquei completamente sozinha na propriedade. Carlos partiu numa quinta-feira de manhã, depois que preparei um café reforçado, e verifiquei se ele havia colocado todos os documentos necessários na pasta. Cuide-se, disse eu na despedida, com uma preocupação maternal que me surpreendeu. Você também. Qualquer coisa me liga. Durante o primeiro dia da viagem, a casa me pareceu estranhamente vazia. Era como se a ausência dele tivesse sugado toda a energia do ambiente, deixando apenas um silêncio pesado que me incomodava profundamente. Mandei mensagens perguntando como estava, se havia chegado bem, se a apresentação no congresso havia corrido conforme esperado. Eram mensagens que iam além da cortesia profissional. Eram manifestações de um carinho genuíno que eu não conseguia mais esconder. Como foi a palestra hoje? Tenho certeza de que o senhor foi brilhante como sempre. Digitei numa dessas mensagens. Estou com saudades. A casa está muito silenciosa sem o senhor. Escrevi noutra. Saudades. A palavra saiu naturalmente, mas depois que enviei a mensagem, percebi o peso do que havia escrito. Não eram saudades de patrão ausente. Eram saudades de alguém que havia se tornado fundamental na minha vida. Foi na terceira noite da viagem que algo aconteceu que me fez finalmente entender a natureza dos meus sentimentos. Não conseguia dormir na minha edícula. A solidão estava pesada demais, a casa principal muito silenciosa, e havia uma ansiedade inexplicável me consumindo. Às 2 da manhã, levantei-me da cama e caminhei até a casa principal, usando a chave que Carlos havia me dado para emergências. Não era exatamente uma emergência, mas sentia que precisava estar mais perto dele, mesmo com ele a centenas de quilômetros de distância. Entrei no quarto principal, o quarto dele, e simplesmente fiquei ali por alguns minutos, respirando o ar que ainda carregava seu perfume característico. A cama estava arrumada como sempre, mas havia algo íntimo sobre estar naquele espaço privado que me emocionou profundamente. Antes que pudesse me controlar, deitei-me na cama dele, abraçando o travesseiro que ainda guardava o seu cheiro. Era como se estivesse abraçando o próprio Carlos, e pela primeira vez admiti para mim mesma o que estava acontecendo comigo. Eu estava apaixonada. Quem eu queria enganar? Meus sentimentos por Carlos não era mais de irmão mais velho ou de amigo. Não era gratidão por ter me acolhido quando fiquei órfã. Era amor. Amor de mulher por homem, amor romântico, amor que desejava ser correspondido. Como senti sua falta? Sussurrei para o travesseiro, imaginando que eram os braços dele me envolvendo. Gosto tanto de estar com você, conversando, ouvindo sua voz, sentindo sua presença perto de mim. Dormi na cama dele durante as 2 noites restantes da viagem, sempre tomando cuidado de deixar tudo arrumado antes dele voltar. Era meu segredo, minha forma de diminuir a distância física que me machucava. Quando Carlos retornou no domingo à noite, corri ao seu encontro na varanda da casa principal e o abracei com uma intensidade que falava mais que 1000 palavras. Era um abraço de mulher apaixonada recebendo o homem que ama. Um abraço apertado com meu corpo colado com o dele, embora nenhum de nós dois soubesse ainda como nomear aquilo. Senti muito sua falta, disse eu, afundando o rosto no seu ombro, respirando seu perfume como se fosse oxigênio. Eu também senti sua falta, Caroline. Havia preparado sua comida favorita para comemorar o retorno. Macarrão carbonara feito exatamente como ele gostava, acompanhado de uma garrafa de vinho que havia guardado dinheiro para comprar. A mesa estava posta com capricho, velas acesas, como um jantar romântico disfarçado de boas-vindas. Durante o jantar conversamos sobre tudo: a viagem, os palestrantes que ele conheceu, as novidades da igreja, meus estudos. Mas havia uma eletricidade no ar, uma tensão que ambos sentíamos, mas nenhum dos dois sabia como abordar. Naquela noite, quando Carlos foi dormir, fiquei pensativa se ele sentiria meu cheiro na cama, em especial o travesseiro. Era minha confissão silenciosa, minha forma de dizer, sem palavras, que meus sentimentos haviam mudado definitivamente.
Não disse nada sobre ter dormido na cama dele, mas a partir daquele dia nossa dinâmica mudou sutilmente. Havia olhares mais demorados, sorrisos mais significativos, uma intimidade crescente que ia um pouco além do que deveria existir entre um patrão e sua empregada. Eu estava apaixonada por Carlos, e começava a suspeitar que talvez, apenas talvez, ele também estivesse desenvolvendo sentimentos por mim. A semente estava plantada. Agora era questão de tempo até que florescesse numa história de amor que superaria todas as convenções sociais e provaria que quando Deus une duas pessoas, nada pode separá-las. Durante uma de nossas conversas, Carlos começou a me olhar de forma diferente. Caroline, disse ele numa noite, depois de estudarmos a parábola do bom samaritano, você é uma mulher extraordinária. Sua fé, sua persistência, sua dedicação. Deus usou você para me salvar. Senti meu coração acelerar. Havia algo no tom de sua voz, na forma como me olhava, que indicava que seus sentimentos por mim também estavam mudando. Foi quando Carlos decidiu fazer um retiro espiritual que nossa história tomou o rumo definitivo. Ele sentiu que precisava buscar a direção de Deus sobre algumas decisões importantes da vida, incluindo, embora não dissesse abertamente, seus sentimentos crescentes por mim. Vou fazer um retiro no fim de semana, disse ele numa quinta-feira. Preciso de tempo sozinho para orar e buscar a vontade de Deus. Sobre o trabalho? Perguntei fingindo inocência. Sobre a vida, respondeu ele, e percebi que não devia fazer mais perguntas. Durante o fim de semana em que Carlos esteve fora fazendo jejum, senti sua ausência de forma devastadora. A casa ficou estranhamente silenciosa e uma solidão profunda tomou conta de mim. Era como se ele tivesse levado toda a alegria do ambiente junto com sua partida. Na primeira noite, tentei dormir na minha edícula, mas não conseguia. A saudade era física, dolorosa, e eu não sabia como lidar com a intensidade daqueles sentimentos. Mesmo falando para mim mesma que não iria dormir novamente na cama do Sr. Carlos, não resisti, e fiz exatamente o que eu fiz quando Carlos viajou da outra vez. Eram 2 da manhã de sábado. Levantei-me e caminhei até a casa principal. Abri a porta. Eu precisava estar mais perto dele, mesmo com ele a centenas de quilômetros de distância. Fui diretamente para o quarto dele. Deitei-me em sua cama, abraçando o travesseiro que ainda guardava seu cheiro gostoso. Fiz da mesma vez que fiz quando foi para o congresso no Rio de Janeiro. Como senti sua falta! Sussurrei para o travesseiro, imaginando que eram seus braços me envolvendo. Gosto tanto de estar com você, conversando, ouvindo sua voz, sentindo sua presença perto de mim. Adormeci abraçada ao travesseiro com um sentimento de saudades, e foi naquela noite, dormindo na cama de Carlos, que tive o sonho mais real da minha vida. Estava num campo verde e ensolarado quando vi mamãe caminhando em minha direção. Ela estava exatamente como eu me lembrava, mas havia uma luz especial ao redor dela. Chegou perto de mim e falou: "Minha filha querida", disse ela me abraçando. "Vim até você porque eu precisava ver como você estava. Estou com muitas saudades." "Você vai ser muito feliz, minha filha. E não se preocupe quanto a seu futuro. No tempo certo, as coisas vão acontecer conforme o plano de Deus." Depois disso, me deu um abraço bem apertado. O abraço que ela me deu foi tão real que senti fisicamente. Acordei às 3 da manhã com lágrimas nos olhos, molhando o travesseiro que havia abraçado. Imediatamente senti impulso de mandar mensagem para Carlos. Pensei muito se mandaria por causa do horário, mas senti algo estranho. Senti que tinha que mandar. "Senhor Carlos, não estou conseguindo dormir. Estou com saudades e orando pelo Senhor. Espero que esteja bem." Não sabia que naquele exato momento, Carlos também havia acordado de um sonho com minha mãe, recebendo a mesma confirmação divina. No sábado à noite, mandei uma mensagem simples: "Estou orando pelo Senhor. Espero que Deus esteja falando claramente." E ele respondeu de volta: "Também estou com saudades. Deus está falando comigo. Amanhã à noite estarei em casa e conversaremos." Depois disso, fiquei pensativa se ele já estava acordado ou se eu havia acordado com minha mensagem. No domingo de noite, eu estava no sofá lendo a Bíblia quando o telefone toca. Era Carlos, dizendo que estava voltando de viagem, que era para preparar sua comida favorita, que estava com muita fome e que tinha muito o que conversar comigo. Meu coração disparou. Havia algo no tom de sua voz e algo no ar que me fazia pressentir que nossa vida estava prestes a mudar para sempre. Preparei seu prato favorito para o jantar de volta, macarrão carbonara, e arrumei a mesa com o capricho de uma ocasião especial,
com direito a vinho francês e luz de velas para um momento quem sabe especial. Quando ele chegou, me recebeu com um abraço mais apertado que o normal. Como foi o retiro? Perguntei tentando disfarçar minha ansiedade. Revelador, respondeu ele com um sorriso misterioso. Muito revelador. Durante o jantar, conversamos sobre amenidades, mas havia uma tensão palpável no ar. Eu sabia que ele tinha algo importante para me contar, e ele sabia que eu sabia. Caroline, disse ele depois que terminamos de comer, preciso contar algo que aconteceu durante minha viagem. Algo que mudou tudo. Fomos para o sofá da sala onde tantas vezes havíamos estudado a Bíblia juntos. Era como se o próprio ambiente soubesse da importância daquele momento. Durante o jejum e a oração, começou ele, segurando delicadamente minhas mãos. Deus falou comigo de uma forma que jamais imaginei ser possível. Contou-me sobre o sonho que teve com minha mãe, como ela havia aparecido para ele e dado permissão para cuidar de mim até o final da vida. Chorei quando ele descreveu como mamãe havia dito que eu estava em boas mãos. Ainda com lágrimas nos olhos, contei sobre meu sonho sobre mamãe. Havíamos sonhado praticamente no mesmo horário. A sincronicidade nos fez confirmar ainda mais a sequência dos fatos. Mas não foi só o sonho, Caroline. Deus me deu uma visão. Quando ele descreveu a visão, nós dois felizes, ele segurando um bebê, as alianças douradas, a voz divina confirmando que eu seria sua esposa, meu mundo parou. Era a confirmação de algo que eu havia sonhado, mas nunca ousara acreditar que fosse possível. Caroline, disse ele, descendo do sofá e se ajoelhando diante de mim. Durante esses meses convivendo com você, aprendi o que é o amor verdadeiro. Você me trouxe de volta à vida quando eu estava morto espiritualmente. Me trouxe a Jesus quando eu estava perdido na escuridão. Tentei falar, mas ele colocou um dedo gentil sobre meus lábios. Sei que temos idades diferentes, que as pessoas vão falar. Mas aprendi que o amor de Deus não conhece barreiras sociais. Quando Deus une duas pessoas, nada pode separá-las. Deus não une pessoas, une propósitos. Então ele fez a pergunta que mudaria minha vida para sempre. Caroline, você quer se casar comigo? Quer construir uma família cristã comigo? Quer ser minha esposa diante de Deus e dos homens? As lágrimas escorreram pelo meu rosto antes mesmo que eu pudesse responder. Era o momento que havia sonhado desde menina, mas de uma forma muito mais bonita do que jamais imaginara. Sim, Carlos. Sim, eu quero. Desde que minha mãe partiu, você tem sido minha família, meu protetor, meu melhor amigo. E agora você se tornou o amor da minha vida. O beijo que se seguiu foi perfeito, carregado de amor puro, de promessas futuras, de uma paixão construída sobre alicerces sólidos de amizade, respeito e fé compartilhada. O beijo foi longo e intenso. O mundo parecia ter parado, e nada mais importava para mim. Apenas sentir esse momento, aproveitando cada instante. Para mim, aquele momento poderia durar para sempre, mas quando minha respiração começou a ficar mais ofegante e as coisas começaram a se intensificar, Carlos se afastou gentilmente. Caroline, quero fazer isso do jeito certo, do jeito que agrada a Deus. Vamos nos casar o mais rápido possível e entregar nossa intimidade a Deus no momento certo. Sorri com ternura. Era exatamente isso que eu queria, um amor que honrasse a Deus em todos os aspectos. Eu também quero fazer tudo certo. Quero que nosso amor seja uma bênção. Marcamos o casamento para 45 dias depois. Tempo suficiente para organizar uma cerimônia simples, mas significativa. Quando contamos para Pastor Miguel, ele sorriu com aprovação paternal. Quando Deus fala, não hesitamos, disse Carlos. Quando ele confirma uma decisão através de sonhos, visões e circunstâncias, agimos em fé. Os preparativos foram um turbilhão de alegria e expectativa. Escolhi um vestido simples, mas elegante, branco como minha pureza, com um véu delicado. Carlos vestiu seu melhor terno azul marinho, o mesmo do dia de sua conversão. A cerimônia foi realizada na igreja onde nos conhecemos espiritualmente, num sábado ensolarado que parecia abençoado pelo próprio céu. Apenas 30 pessoas, familiares próximos e amigos da igreja. Quando chegou o momento dos votos, havíamos escrito nossas próprias promessas. Carlos, disse eu, segurando suas mãos diante do altar. Prometo ser sua companheira fiel, sua ajudadora, sua melhor amiga. Prometo honrá-lo, respeitá-lo e construir com você um lar cristão onde Jesus seja sempre o centro. Deus usou você para me mostrar o que é ser amada, e agora quero amá-lo para sempre.
Quando o pastor Miguel nos declarou marido e mulher, o beijo selou não apenas nossa união legal, mas nossa aliança espiritual diante de Deus. A lua de mel foi inesquecível. Carlos me levou primeiro para Dubai, onde vivenciei pela primeira vez um mundo de luxo que só conhecia em filmes. Depois fomos para Israel, a Terra Santa, onde pisamos nos mesmos lugares onde Jesus caminhou. Ser batizada no Rio Jordão, ao lado do meu marido, foi uma experiência espiritual transformadora. Agora somos uma só carne diante de Deus, disse eu emergindo da água, batizados no mesmo lugar que nosso Salvador. Voltamos transformados, com uma fé ainda mais sólida e certeza absoluta de que nosso casamento havia sido abençoado por Deus. Voltamos para o Brasil e em nossa primeira noite juntos, quando estávamos deitados, disse a Carlos: "Quero te confessar algo, meu amor. Nas 2 vezes que você teve que se ausentar de casa, sentia muito a sua falta. Na primeira vez que você ficou 4 dias fora quando teve o congresso no Rio de Janeiro, teve uma noite que eu não conseguia dormir, estava pensando muito em você, saí da edícula, fui até a casa, entrei no seu quarto e fiquei olhando para a sua cama, imaginando você dormindo. Então deitei em sua cama e abracei o travesseiro. Fiz isso para tirar um pouco das saudades que eu estava sentindo por você e de me sentir mais perto." Carlos disse. Eu já sabia disso. Quando eu cheguei aquele dia de viagem e fui me deitar à noite, embora a cama estivesse arrumada, me deitei e senti seu cheiro na cama, principalmente no travesseiro, e adorei que você fez isso. Quase que eu falo pra você nunca mais lavar as roupas de cama pra eu sempre sentir você por aqui, disse Carlos beijando meu rosto. Depois Carlos brincou. E se naquele congresso eu tivesse chegado em casa antes da data, chegado de surpresa sem avisar e visse você dormindo na minha cama? Eu ia falar: "Caroline, o que você está fazendo deitado na minha cama? Minha funcionária dormindo na cama do patrão? O que é isso?" Caroline falou. Eu ia levantar toda assustada e sem graça, mas você sempre me tratou bem. Eu sei que não faria isso, seu bobinho. Não mesmo, disse Carlos, beijando meu lábios mais uma vez. Falei também da conversa que eu tinha ouvido da dona Juliana assim que nos mudamos para Perdizes, alguns anos atrás. Estava conversando com um homem. Estava em uma conversa bem animada, e combinando de se encontrar, lembro bem do nome dele, pois era o nome igual do meu primo Flávio. Carlos disse que havia um Flávio que trabalhava com ela. Não sabia se era a mesma pessoa e que um pouco depois que se separaram, assumiu um relacionamento com esse rapaz. Mas se houve traição ou não, pra mim pouco importa. Se houve algo de errado, é dela com Deus que ela precisa se resolver. A cada um segundo suas obras, minha consciência está tranquila em relação a tudo isso. Sabia que um dos seus pratos favoritos era carbonara, e de dia, quando você não estava em casa, eu fazia várias vezes esse prato para ele ficar o mais saboroso possível. Aprendi a usar o queijo pecorino e panceta de porco. Aprendi também a colocar um pouco de vinho branco para deixar com um sabor diferente, o macarrão certo a ser comprado e também o cozimento certo para deixar o macarrão al dente. Na última vez que você ficou fora, caprichei na comida e também na decoração da mesa, com direito a vinho francês e jantar à luz de velas. E nesse dia, foi tudo perfeito, pois no final, teve nosso primeiro beijo. Um beijo bem gostoso que eu quero que você repita todos os dias. Naquele dia, ficamos até tarde da noite, conversando, nos amando e fazendo planos para o futuro. Nossa filha Helena nasceu no ano seguinte, cumprindo exatamente a visão que Carlos havia recebido. Quando o médico colocou aquela criaturinha perfeita em seus braços, era exatamente como na profecia divina. Anos depois, nossa família cresceu com Davi, Esther, e Gabriel se tornou um irmão mais velho maravilhoso. O escritório prosperou baseado em princípios cristãos, e começamos um ministério de testemunho que alcançou milhares de pessoas. Vocês são um testemunho vivo de como Deus pode transformar tragédias em bênçãos, disse Pastor Miguel quando nos convidou para o primeiro testemunho público. Durante esses anos, ministrando juntos, compartilhamos nossa história em centenas de igrejas, sempre enfatizando que o vazio que as pessoas sentem só pode ser preenchido por Jesus Cristo. O casamento mais feliz do mundo, eu sempre dizia nos testemunhos, não pode substituir o relacionamento pessoal com Jesus. Primeiro você precisa ser completa em Deus, depois pode ser complemento para outra pessoa. Hoje, 15 anos depois daquele domingo que mudou tudo, posso afirmar que cada dor, cada perda, cada momento difícil valeu a pena. Deus usou todas as circunstâncias, até mesmo as mais dolorosas, para tecer uma história de redenção
que superou todas as expectativas. Se você está ouvindo esta história hoje, talvez seja porque Deus quer usá-la para tocar seu coração. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se. Às vezes, quando estamos no fundo do poço, é porque Deus quer que olhemos para cima. O vazio que você sente existe porque foi criado especificamente para ser preenchido por Jesus Cristo. Se você nunca entregou sua vida a Ele, faça isso agora. Ore comigo. Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Confesso que pequei, que tentei viver sem o Senhor e não consegui. Entrego minha vida ao Senhor. Me perdoe, me transforme. Faça de mim uma nova pessoa. Eu creio que o Senhor morreu por mim e ressuscitou para me dar vida eterna. Seja meu Senhor e Salvador a partir de hoje. Se você fez essa oração, acabou de se tornar filho de Deus. Sua nova vida em Cristo começa agora. Carlos e eu somos a prova viva de que Deus pode transformar qualquer história. Se Ele fez isso na nossa vida, pode fazer na sua também. Que Deus abençoe sua vida e que você possa experimentar o mesmo amor transformador que experimentamos. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Gostou do testemunho e da história de Caroline? Se você gostou, não deixe de ver essa mesma história, mas sob o ponto de vista de Carlos. Conheça melhor todas as dificuldades de Carlos e todas suas dúvidas sentimentais com Caroline, até o seu momento de conversão, quando escolheu Jesus como Salvador. Esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos. Se você gostou do que escutou, se inscreva em nosso canal, dê um like e comente para que esse vídeo alcance mais pessoas. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.